Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 24 de agosto, cuja leitura do dia em Filipenses 1 e 2, Jó, capítulos 20 e 21. Pega a sua Bíblia, se você puder, acompanhe a leitura comigo. Vamos ler em Jó, capítulo 21, versos 7 a 16. Você precisa fugir dessa vida. Eu preciso fugir dessa vida. Que vida, irmão? Acompanhe comigo, por favor. Que nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Fuja dessa vida. Existe um estilo de vida que profundamente desagrada ao Senhor, e dele nós devemos fugir. Esse estilo ímpio. E não há nada errado, por exemplo, em nós termos uma boa saúde e morrermos de velhice. Versículo 7. Porque vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder. Não é nada errado você ter uma longevidade. Não é nada errado você querer cuidar da saúde. Não é nada errado você se exercitar, cuidar da alimentação, ter bons hábitos, dormir bem, evitar os estresses da vida. Não é nada errado nisso. É bom, tá? É bom. Não há nada errado também em formarmos nossa família. A reflexão anterior foi falando sobre o governo espiritual no lar. O versículo 8 aqui: a sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. Que bênção, sabe? Nossa esposa, nossos filhos, a esposa com seu marido, seus filhos, os filhos com os pais. Não há nada errado em você cuidar da sua família, em você ser feliz na sua família, formar a sua família. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado você habitar em segurança. Versículo 9. As suas casas têm paz, sem temor. Parte A, né? As suas casas têm paz, sem temor. Não há nada errado você habitar em segurança, você procurar comprar uma casa ou construir ou alugar. Cada um sabe da sua vida. Num local menos perigoso, digamos assim, especialmente nas cidades grandes. Não há nada errado em você procurar morar num lugar em que você tenha maiores facilidades de transporte, de saneamento, de comércio próximos como hortifruti, padaria, mercado, açougue e etc. Coisas que vão colaborar, escolas, que vão colaborar no cuidado da casa, da família, habitar em segurança. Não é nada errado nisso, ok? Onde você possa trafegar com seu veículo, sair para trabalhar, ou ainda aqui no ônibus ou outro transporte público, ok? Nada errado. Nada errado nisso. Um lugar talvez onde seu filho ainda não adulto, adolescente, talvez não adolescente com certamente, mas na sua pré-adolescência ou ainda na infância ir à padaria, como na infância você provavelmente ia, se você conseguir morar num lugar assim, mais
um pouco mais seguro. Nada errado nisso, ok? Não há nada errado você, por exemplo, ter uma ausência de tribulações. Versículo 9 na parte B, quando diz assim, e a vara de Deus não está sobre eles. Ou seja, você não está passando tribulações como correção de Deus, por exemplo. Deus permite que nós passemos para nos corrigir, ok? Para nos ensinar algumas provações para nos ensinar e algumas tribulações para nos corrigir, para nos manter alertas, atentos. Versículo 10 também, o seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Não está tendo problema em algumas áreas. Não tem problema você ter ausência de tribulações em determinadas áreas. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum ir bem no trabalho. Dá o exemplo aqui mesmo, versículo 10. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. O trabalho está indo bem, sabe? Não ter as dores de cabeça. Tem umazinha ou outra, mas rapidamente resolve. Não ter um problemão no trabalho. Deus tem dado graça para você resolver os problemas, ter sabedoria. Quando dá um problema, você busca a direção de Deus e Deus te orienta, te instrui e você consegue resolver aquilo. Aquela atividade que você precisa desempenhar, sabe? Aquilo que você precisa fazer. Não tem problema. Não há dificuldades em você ser um bom solucionador desses problemas, ir bem no trabalho, sabe? Não tem problema você ter alegria na família, versículo 11. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Que alegria! Ter alegria na família, ver a família bem, sabe? Não há problema nisso, ok? Não há problema desfrutar de momentos de lazer. Versículo 12, levantam a voz ao som do tamboril e da harpa e alegram-se ao som do órgão. Você passear em família, ter um momento ali de oxigenar a mente, não há problema nisso. Tirar um momento de viagem para descansar, não há problema nenhum, tá? Não há problema nisso. Não há problema em viver tempos de bonança. Versículo 13. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E aqui é que está a questão. Você pode gastar seus dias num tempo de bonança, mas o problema é quando descer à sepultura. Esse é o problema. Porque o contexto está nos dizendo, versículo 7 começa dizendo, por que razão vivem os ímpios e envelhecem, e ainda se robustecem em poder. E aí vem falando de todas essas 8 boas coisas, vamos dizer assim, na vida do ímpio. De ter boa saúde, de formar a família, habitar em segurança, ter uma aparente ausência de tribulações, ir bem no trabalho, ter alegria na família, desfrutar de lazer, viver tempos de bonança, que o justo também pode os viver. A questão é, na hora que desce a sepultura, porque jamais devemos viver essas coisas como um ímpio, descendo à sepultura, como alguém que, versículo 14, na parte A, não deseja a presença de Deus. E todavia dizem a Deus, retira-te de nós. Quantos não são os que se dizem discípulos de Cristo, os que se dizem servos de Deus e não se importam da ausência de Deus? Não se importam em não desfrutar da presença de Deus. Não se importam. Se você acompanha aqui reflexões, lembra de alguma do mês passado, talvez, eu falava sobre
por um retorno à presença de Deus, talvez seja essa o título da reflexão. Tem muito crente que não está nem aí para a presença de Deus. Tá indo tudo bem na vida. Como é que tá a tua vida com Deus? Eu não sinto a presença de Deus, eu não tenho prazer nas coisas de Deus e tá tudo bem. Tá tudo bem, indo tudo bem na vida. De resto, pouco me importa. Ah, querido, não faça isso. Jamais devemos querer que as coisas vão bem e viver como um ímpio, descendo à sepultura, rejeitando a vontade de Deus. Versículo 14, na parte B. Porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Como saber a vontade de Deus? Lendo e meditando na sua Bíblia, querido. Lendo e meditando na sua Bíblia. Ouvindo a pregação no culto. Participando, aprendendo com os ensinos da escola bíblica. Como saber a vontade de Deus? Lendo e meditando na Bíblia. Estudando na escola bíblica. Ouvindo a pregação. Mas se você rejeita a palavra de Deus na sua meditação particular, no seu devocional diário, se você não participa, tem muito crente que não vai para a escola bíblica podendo ir. Não vai porque não quer. Não é porque não pode, por causa do horário, é porque não quer participar. Tem gente que fica escolhendo culto. Ah, hoje eu vou. Outro domingo eu não vou. Ah, já fui, hoje eu não vou, outro dia. E não participa, não ouve a palavra. Por quê? Porque rejeita a vontade de Deus. Não quer conhecer os caminhos de Deus. É simples assim. Estou falando alguma inverdade? Talvez o seu coração esteja assim. Porque o meu já esteve várias vezes. Tá? O que adianta termos essas 8 boas realidades da vida se nós rejeitarmos, se nós vivermos como um ímpio, descendo à sepultura de maneira que nós desprezemos a Deus? Versículo 15, na parte A. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Ou seja, quem é Deus para que eu o sirva? Lembra de Faraó? Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Lembra de Faraó? Recebendo lá Moisés e Arão? Tem muito crente que vive assim. Quem é Deus para que eu obedeça? Quem é Jesus para que eu possa seguir os seus ensinos? Quem é o Senhor para que eu o sirva? Tem muito crente que quer Jesus para fugir do inferno quando a hora da sepultura chegar. E aí, até confia nele como seu salvador. Mas, uma aula que eu compartilhei com os irmãos no último domingo na igreja, não separamos Cristo de seus ensinamentos. Se eu não estiver enganado, o vídeo já foi publicado, tá? No canal da Igreja Bíblica Cristã. O que adianta? A pessoa às vezes até tem Jesus como Salvador, mas despreza Deus. Por quê? Porque não o quer servir. Quem é o Todo-Poderoso para que eu sirva? Quem é Jesus para que ele seja o meu Senhor e eu seu servo em obediência aos seus ensinos? Tem muita gente assim. Pô, busquei Jesus? Pô, correu tudo bem. Participei do culto e sabe, orei, participei lá da campanha de oração, coloquei meu nome, pedi para os irmãos orarem por mim no culto, cheguei a uma boa velhice, tive boa saúde, fui curado. Olha, minha família, Deus restaurou minha família, formei a minha família. Olha, Deus abriu a madre, linguagem crentez, né? Deus abriu a madre. E agora, poxa, gerei, sou pai, sou mãe. Eu agora casei, poxa, não estou mais solitário. Olha, minha casa era problemática, eu vivia num lugar muito ruim, agora eu habito bem, numa boa casa.
Olha, estava um turbilhão de coisas acontecendo e agora, poxa, olha, as coisas começaram a se colocar no lugar. No meu trabalho, estava, poxa, estava tendo problema, eu estava desempregado e eu pedi oração e agora eu estou empregado, consegui aquela promoção, consegui novos clientes, está indo bem no trabalho. Olha, a família não estava legal, o casamento não estava bem, os filhos, eu não estava sabendo cuidar dos filhos, e agora eu estou tendo alegria na família. Olha, eu estava só pensando no trabalho, 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 eu não tinha tempo para um momento de respirar, de oxigenar, e agora eu já estou conseguindo desfrutar um momentozinho de lazer, apenas para um refrigério, para um fôlego, agora eu estou conseguindo, sabe? Tá, poxa, Deus me abençoou, poxa, e agora eu estou vivendo tempos de bonança. Tem crente vivendo assim, assim. Tem Jesus como seu abençoador, como seu salvador, mas não como seu Senhor. Tá nem aí para, tá nem se importando com Jesus. Tá nem aí para Deus. Entristece o Espírito Santo, vivendo do jeito que bem entende. E também que não busca a Deus, porque na parte B diz: e que nos aproveitará que lhe façamos orações, não busca a Deus. Como é que está a tua vida de oração? Seja sincero. Seja sincero. Fuja. Fuja dessa vida. Fuja dessa vida. Fuja desse estilo de vida de um ímpio. Vede, porém, versículo 16, que a prosperidade não está nas mãos deles. A verdadeira prosperidade não está em desfrutar do versículo 7 ao versículo 13. A prosperidade não consiste nisso. A verdadeira prosperidade consiste em viver em Deus. Versículo 28 e versículo 29 do capítulo 20, o texto diz o seguinte: as riquezas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todos se derramarão. Esta da parte de Deus, esta quem? A ira. É a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Quando descer a sepultura, lá do versículo 13, o que vai acontecer? Versículos 28 e 29. Vem a ira de Deus. Não se engane. Não se engane de frequentar os cultos, participar ali da vida de igreja, de... estou assistindo essa reflexão nessa hora, Geraldo. Poxa, olha, eu assisto várias. Dificilmente alguém assiste a todas, mas eu assisto várias. Poxa, eu assisto lá, eu medito na palavra, eu leio, sabe? Mas, quer saber? Na verdade, tá indo tudo bem. Puxa, para que viver em Deus? Como Deus quer, como a Bíblia nos orienta. Para quê? Para que ter um coração assim, voltado para o Senhor, se do jeito que eu tenho vivido, a vida aqui está caminhando bem? Saiba que, se nós estivermos assim, a nossa porção é a ira de Deus. Não vale a pena nós tirarmos o foco do autor e consumador da nossa fé, deixando de buscar a Deus, fazer sua vontade, para nós nos atentarmos a um estilo de vida em que aparentemente tudo vai bem, mas na essência tudo vai mal. Asaf fez isso e quase caiu. Salmo 73, versos 1 a 3. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Cuidado. Fuja desse estilo de vida. Fuja desse estilo de vida.
É preciso atenção. A vida não consiste nisso. Lucas 12, 13 a 15. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Não. Tenha atenção, cuidado, porque a essência da vida é Cristo. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. É preciso tomar cuidado, porque a grande promessa é a eternidade. 1 João 2, 24 a 26. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. É preciso tomar cuidado, porque o perigo é real. Lucas 8, 11 a 15. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo, e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E há que caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E há que caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Os cuidados e riquezas, deleites da vida podem nos sufocar. Cuidado. Cuidado. Além deles poderem nos distrair, vou falar já mais à frente, o tempo ele se abrevia. 1 Coríntios 7, 29 a 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não os tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Cuidado, não podemos nos distrair. Lucas 17, 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Cuidado, porque o foco é viver para a glória de Deus. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau.
Então, é preciso fugir dessa vida. É claro que essas boas coisas aqui do texto podem acontecer com o justo, e glória a Deus em podermos desfrutar delas. Mas se isso nos afasta de uma vida com Deus, é preciso fugir dessa vida ímpia. Não por ter essas boas coisas, mas por nós não desejarmos a presença de Deus, por nós rejeitarmos a vontade de Deus, por nós não querermos servir a Deus e por nós não buscarmos a Deus. Porque senão, quando chegar a hora da sepultura, a nossa porção e a nossa herança vai ser a ira de Deus. Como então fugirmos dessa vida? O versículo 16 nos dá aqui um ensino, a dica. Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o quê? O conselho dos ímpios. Fugindo do conselho do ímpio. Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Fugindo do conselho do ímpio, fugindo de esse estilo de vida que quer viver uma vida boa aqui na terra, mas longe de Deus, querer aprender e nisso, ter isso como conselho, fugir disso, mas pelo contrário, meditar na palavra de Deus, na lei do Senhor, no conselho de Deus que nos instrui, que é preciso crer no Evangelho. Romanos 1, 16 a 18. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. A ira vem, é a porção e a herança do ímpio, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o conselho de Deus é que creiamos no Evangelho, que creiamos na verdade revelada para nós, de que Deus se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nele vimos a glória do unigênito do Pai. Ele veio ao mundo, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, que não nasceram da carne, não nasceram da vontade humana, não nasceram de si mesmos, mas nasceram de Deus, gerados na palavra, no Evangelho, que creem que Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça como ímpio, mas tenha a vida eterna. O conselho de Deus também nos instrui que é preciso lembrar da palavra, ficar alerta com essas verdades. Tem gente que até creu no Evangelho, rendeu a sua vida a Cristo, mas parece que ao longo do caminho se esquece da instrução da palavra, que nos orienta a nós tomarmos cuidado, que nos orienta a nós vigiarmos. Judas, versos 17 e 18. Epístola de Judas, nos versos 17 e 18. Mas vós, amados,
lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E que palavras são essas na doutrina dos apóstolos? Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Lembrando que a Bíblia nos alerta que nesse tempo que nós vivemos é o tempo de muita impiedade. E talvez nós, nos dizendo do Senhor Jesus, estejamos vivendo nas nossas ímpias concupiscências. Terceiro, o conselho de Deus, o conselho do Senhor nos instrui que é preciso aprender com a graça. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A graça de Deus nos capacita a nós não vivermos uma forma ímpia, pelo contrário, a nós renunciarmos à impiedade e ao desejo desenfreado desse mundo, que quer viver bem nessa terra, mas numa vida totalmente distante do seu Criador. Quarto, o conselho de Deus nos ensina que é preciso ter cuidado com as heresias. As heresias, elas têm fomentado no coração de muitos que não é preciso mais buscar a Deus, ter uma vida de oração, congregar, que não é preciso estudar a palavra, que não é preciso amar os irmãos, que é preciso viver uma vida solo. Ensina que não é preciso renovar a comunhão na ceia do Senhor, que não é preciso testemunhar publicamente a sua fé por meio do batismo, ensina, as heresias têm ensinado que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus. Cuidado, que é preciso guardar coisas para ser salvo, dias, práticas, para que seja salvo. Cuidado, cuidado. 2 Pedro 2, 1 a 9. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente, não é escancaradamente, é disfarçado de evangélico, de crente, de bíblico, ok? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais muitos seguirão, não são poucos, muitos. Olha aí. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via
e ouvia sobre as suas obras injustas. Um parênteses aqui, que eu vejo muita gente criticando Ló, falando mal de Ló, porque ele escolheu as campinas verdejantes. Mas Ló, lá na cidade, Deus, por meio do Espírito Santo, inspirando a Pedro, está dizendo que Ló era justo. Fecha parênteses. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, fujamos dessa vida que se engana porque vai tudo bem na terra, mas a vida com Deus está perecendo. Fuja dessa vida para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.